Imagine existir antes do tempo. Nenhum sol, nenhuma sombra, só luz. Uma luz tão pura que nem calor tem, só presença. E no centro de tudo, um trono, intocável, imensurável. Lá em cima, você e milhões de outros anjos criados apenas para adorar. Parece perfeito, certo? Pois é, até alguém decidir que perfeição é entediante. Lúcifer era o mais belo entre todos. Brilhava como se o próprio Deus tivesse derramado ouro líquido sobre ele. Mas beleza demais costuma trazer um tipo silencioso de veneno, o orgulho. Um dia, ele olhou para o trono e pensou algo que ninguém nunca havia pensado. E se eu fosse o centro disso tudo? É assim que começa o primeiro pecado. Não com sangue, nem com guerra, mas com uma ideia. Uma ideia simples, perigosa, irresistível. E quando Lúcifer abriu a boca, o som não foi de adoração, mas de dúvida. Por que devemos servir eternamente? Porque um só manda e todos os outros se curvam? Alguns riram, outros ficaram silenciosos, mas muitos concordaram. Era como uma faísca dentro do paraíso. Pequena, mas impossível de apagar. O céu, até então um coral de obediência, começou a se dividir entre vozes dissonantes. Dizem que 1/3 dos anjos o seguiu. 1/3. Seres feitos de luz que viraram sombra antes mesmo da noite existir. E se você estivesse lá, teria visto algo que nunca mais se repetiu. Anjos empunhando espadas de fogo contra seus próprios irmãos. A guerra nos céus foi tão rápida quanto brutal. Raios cortando o firmamento, hinos se transformando em gritos. A eternidade assistia em silêncio, enquanto o paraíso se partia ao meio. E no centro, Lúcifer, o portador da luz, agora envolto em trevas. O resultado? O massacre divino. Miguel, o arcanjo, liderou o exército leal e varreu os rebeldes como quem apaga um incêndio com vento. A beleza de Lúcifer foi consumida pela própria chama de ambição. E Deus, impassível, pronunciou o veredito: desçam. Não foi uma queda poética, foi uma expulsão. Imagine cair por eras, atravessando mundos que nem existem mais. Os gritos dos anjos ecoando como trovões, as asas pegando fogo até virarem cinza. Cada um se tornando o que mais desprezava: imperfeito. Quando finalmente tocaram o chão, ou o que sobrou dele, a criação sentiu o impacto. O céu ficou em silêncio, o universo segurou o fôlego, e o inferno nasceu. Não como um castigo temporário, mas como uma cicatriz cósmica. E é aí que o mito e o medo se misturam. Porque esses anjos caídos não viraram monstros de imediato. Eles ainda lembravam o brilho que tiveram. E esse brilho corrompido virou algo ainda mais perigoso: o poder de seduzir. Eles sussurraram aos ouvidos da humanidade, ensinaram o que não deviam: magia, guerra, vaidade. Um deles mostrou como se forja uma espada, outro como se pinta o rosto. A tentação começou ali, não com uma maçã, mas com conhecimento demais, cedo demais. O livro de Enoque, aquele que a maioria das igrejas finge que não existe, descreve isso em detalhes quase incômodos. Fala dos vigilantes, anjos que se apaixonaram por mulheres humanas, que quebraram o limite entre o céu e a carne, e dos filhos que nasceram disso, gigantes, deformados, violentos. Esses filhos, os Nefilins, dominaram a terra, construtores de impérios e devoradores de homens. Um lembrete vivo de que até o sagrado pode apodrecer. E Deus, vendo que o céu havia deixado cair sobre a terra, decidiu fazer o impensável: apagar e recomeçar. O dilúvio foi a faxina divina, um reset cósmico. E enquanto a humanidade se afogava, os anjos caídos eram acorrentados nas profundezas, selados em abismos de trevas. O preço da rebelião finalmente cobrado. Mas nem todos foram presos. Alguns escaparam e se infiltraram onde menos se espera, dentro de nós. Porque orgulho,
Inveja, desejo são só formas humanas de um pecado muito mais antigo. E aqui vai o detalhe que poucos percebem. Lúcifer não virou o diabo imediatamente. Ele continuava sendo o mesmo, brilhante, persuasivo, irresistível. Só que agora, sem um trono. E quando ele olha para você, o convite é sempre o mesmo. Não obedeça. E você entende o perigo disso, não entende? Porque desobedecer, no fundo, é tentador, é humano. A diferença é que os anjos tinham tudo, e mesmo assim quiseram mais. Você tem quase nada e faz o mesmo. É por isso que a história deles ainda fascina. Não é sobre demônios, mas sobre espelhos. Sobre o que acontece quando alguém acredita que merece mais do que o próprio Criador oferece. Alguns textos antigos dizem que, quando Deus expulsou os rebeldes, eles caíram como relâmpagos. Talvez por isso o som da tempestade ainda assuste. Talvez seja o eco daquela queda, lembrando o universo de que até a luz pode trair. Então, da próxima vez que você ouvir um trovão, imagine isso. Um anjo gritando de raiva, atravessando a eternidade, caindo de um céu que nunca mais o quer de volta. E no fim, o castigo não é o fogo, é o esquecimento. Eles existiram na presença de Deus, e agora só restam ecos, sombras andando entre mundos, sussurrando promessas que ninguém devia ouvir. Porque esse é o preço da rebelião eterna. Você pode até desafiar o divino, mas nunca o apaga da memória.